Muito boa tarde a você que acompanha a programação da TV Universitária. O primeiro UDE de 2023 está no ar. E claro, a pauta não poderia ser outra, né? Muito futebol potiguar pra gente comentar. E a minha dupla de milhões do primeiro programa são eles, Marcos Vinícius e Flávio Samuel. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Lúcia, também o Flávio Samuel. E principalmente a você que acompanha o nosso programa aqui na TV URN. Como você falou, né, Lúcia? Primeiro programa de 2023, o primeiro de muitos, e logo no primeiro programa do ano, vamos falar sobre o Clássico Rei, um 0x0 um pouquinho burro, né, Lúcia? É verdade, mas eu queria que você não desse muito spoiler, né, Marcos Vinícius? Você já começa assim, cara. Mas vamos lá, né? Primeiro a gente vai falar sobre os outros jogos da segunda rodada do campeonato, né? O Santa Cruz empatou com o Globo 0x0 lá no Barretão. Isso. O Potiguar de Mossoró goleou o Alecrim por 5x1 e o Potiguar de Currais Novas bateu o Força Luz por 1x0, não é isso, meninos? Isso. É isso. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Lúcia. Eita, e a você que nos acompanha no Disfarça. primeiro do ano. Tá tudo ok, tá tudo em casa. Começou na segunda rodada e tivemos jogos interessantes. Não só a América ABC, que foi um grande jogo, nem tanto assim, mas o que chama mais a atenção, começou. E tivemos alguns jogos interessantes, né? O primeiro foi 0x0, o Globo empatando com a equipe do Santa Cruz, esse 0x0, duas equipes jovens, até de idade. E também na montagem desse elenco, um empate justo, até pelo que as equipes tiveram de pouco tempo de trabalho. Agora, o grande destaque dessa rodada, Marcos, eu acho que é o 5x1 do Potiguar de Mossoró, um time que se montou forte para essa temporada, porque tem Série D e teve pré-Copa do Nordeste, e começou desde o ano passado essa preparação, e vem muito forte. Fez um jogo muito bom contra o CSA, era para ter ganho do Santa Cruz, foi melhor. A gente fez o jogo na Rádio Universitária e mostrou essa superioridade em cima do Alecrim. O Alecrim, que também tem essa característica da maioria dos clubes aqui do Campeonato Potiguar, de ser um time jovem, de dar espaço para os jogadores da base, não conseguiu competir com o Potiguar, que ao longo do jogo mostrou que essa base, esses jogadores experientes que tem, Márcio Mossoró, o Wilson que está de volta, Romeu, conseguiu fazer essa lei e ganhar de 5x1. É o Potiguar se aprontando aí como uma das caras, um dos candidatos a disputar as semifinais, né, junto com a América e a ABC. Me preocupa também, Lúcia, o Flávio falou sobre o Potiguar de Mossoró, e eu destaco negativamente o Alecrim, né, que pode ser mais um clube que sobe da segunda divisão e não consegue se manter na elite do futebol potiguar. Toma o 5x1 contra o Potiguar de Mossoró fora de casa e empata com o Globo na estreia. Então, o Alecrim precisa aí acordar para esse campeonato que já começou, para não ficar para trás e aí ser rebaixado já nesse primeiro ano de volta à elite do futebol potiguar. Também destaco o 0x0 entre Santa Cruz e Globo. Santa Cruz não consegue novamente marcar gols, mas se mostra um time consistente defensivamente. Mas o que fica na minha cabeça é o jogo entre o Potiguar de Mossoró e também a equipe do Santa Cruz, que conseguiu sim enxergar o campo de ataque, mas naquele último terço do campo pecava muito no último passe, também na finalização. Precisa ajustar isso para tentar chegar às semifinais, caso queira alcançar coisas maiores dentro da competição. Uma vaga na Série D ou até mesmo também um título do Campeonato Potiguar. Marcos, você falava do Alecrim, né? Que fez uma grande campanha tanto na Série B quanto no Sub-20 que teve aqui no Campeonato Potiguar e manteve o treinador, o Igor César, mas não teve essa continuação nos jogadores. São poucos que continuaram. O Thalisson, para mim, que é o jogador mais criativo desse time do Alecrim, é um deles, também o lateral Gileno, mas você perde o goleiro, que era muito bom, que é o goleiro de Boné, Eu sei qual é, esqueci agora, jogou no Afogados, mas agora... Aí você tinha também o Matheus Bambu, que era um cara que marcava gols. Então é um Alecrim que acabou há pouco tempo sua temporada e não teve essa continuação e não conseguiu trazer jogadores para competir. É uma pena. A gente torce sim que o Alecrim consiga, porque é um clube tradicional do nosso futebol, se manter na primeira divisão. Mas vai ser uma tarefa muito difícil. Muito mesmo. Pois é, a gente pode ver agora a tabela, né, dos dois grupos para analisar, né, Lúcia? Tipo, esses dois primeiros jogos do Campeonato Potiguar. Tá aí na tela, né? Nesse momento, o ABC lidera com 4 pontos, né? Seguido pelo Potiguar de Currais Novos com 3, o Santa Cruz de Natal com 2 e o Alecrim lá na última colocação. No grupo B,
O Potiguar de Mossoró, né, foi para a liderança com os 4 pontos. Saldo de gols. Empatado justamente com a mesma pontuação veio o América em segundo lugar. Depois o Globo com 2 pontos e na lanterna o Força e Luz, que não somou nada até agora. E me preocupa também o time do Força e Luz, né? Nesse começo de temporada, enfrentou o ABC, lá no Frasqueirão, com uma goleada, e contra o Potiguar de Currais Novos, que ele poderia se recuperar, perde por 1-0. Então, não começa tão bem a competição, mas destaco também a equipe do Potiguar de Currais Novos, né? Que se recupera da goleada contra o América. Em casa, conseguiu se impor contra um Força e Luz, fazer esse 1-0, que aí dá mais confiança ao elenco para tentar algo e de chegar a uma semifinal do Campeonato Potiguar. Destacar o Fabinho Cambalhota, né? Que marca o gol do Força e Luz. Então, o veterano jogador aí... Do Potiguar. Isso, do Potiguar. Em cima do Força e Luz. Isso mesmo, faz o gol aí e aí conquista os 3 pontos para a equipe do Potiguar de Currais Novos. E o nome do goleiro é o Aleph, viu? O goleiro de Boné que estava no Alecrim fez até gol, rapaz, no campeonato da segunda divisão. E destacar que a gente mostrou a tabela que esse ano o campeonato é diferente do que vinha acontecendo. São 2 grupos de 4 times, né? O grupo A, já falou a Lúcia, tem o ABC, o Potiguar, o Santa Cruz e o Alecrim. E esse grupo, ele não enfrenta entre si. Ele vai enfrentar o grupo B, que tem o Potiguar, o América, o Globo e o Força e Luz. Aí isso acontece o quê? Que o América e o ABC não são rivais direto, assim, em classificação. Por isso até que a gente vai falar depois que esse jogo não teve até tanta importância devida das equipes, porque tem isso, vai passar o primeiro e o segundo do grupo A, primeiro e segundo do grupo B, aí sim para o quadrangular final. Mudou essa forma para esse ano, foi até uma rapaziada aqui da UFRN que fez essa mudança, sugeriu a FNF que mudou para reduzir um pouco esse calendário e dar rodagem a esses jogadores, mudando esse ano a FNF o calendário do Campeonato Potiguar 2023. Isso mesmo, pode falar, Lúcia. Pois é, né? Eu quero aqui dar um spoiler rápido sobre o Clássico Rei, né? Que ontem a ABC e a América empataram sem gols em 0-0. Obviamente, né? Sem gols. Em 0-0 lá no Frasqueirão, é isso? Justamente, lá no Frasqueirão, um jogo bem sem graça e eu mesma te conto sobre isso. Tá demais ela, viu, Fábio Samuel? Tá demais ela, viu? Tá cobrando escanteio correndo pra cabecear. Tá demais, Lúcia Oliveira. Vamos acompanhar o VT. Memória. Substantivo feminino que representa a capacidade de reviver o passado. E o olhar atento de Aldenilton, filho de Alberi, grande ídolo do ABC, demonstra qual é a sensação de relembrar a trajetória de seu pai. Muita saudade dele, eu fico muito sentido pela morte dele, que a gente não queria que ele fosse agora, né? Mas felizmente aconteceu e vai ficar um legado muito grande. A torcida lembra muito dele, a gente lembra da família. Os jogos ABC América sempre lembra dele, que ele jogava, fazia os gols. É um negócio fora de série. Antes de a bola rolar no primeiro Clássico Rei de 2023, o gramado do Frasqueirão foi palco de uma homenagem a Alberi e a Pelé. É muito importante essa homenagem que estou fazendo para ele, que ele foi o ídolo do ABC e deixou muita história, um legado muito grande. E é justo fazer homenagem para os 2 reis, né? O rei do Rio Grande do Norte e o rei do Brasil, que é Pelé. É muito importante para a torcida do ABC e para o Brasil. Porém, diferente dos tempos em que Alberi brilhou no mais querido, ABC e América passaram longe de um clássico bem jogado. Com torcida única, a partida não saiu do 0-0. Na primeira etapa, as melhores chances de gol foram dos donos da casa. Nessa cobrança de falta, o ataque alvinegro se atrapalhou. Na sequência, Matheus Anjos arriscou esse cabeceio, mas a bola parou na defesa de Bruno Pianissola. Richardson também tentou marcar após esse escanteio, mas não assustou a defesa americana. Já o alvirrubro ensaiou o revide, mas a jogada não ofereceu perigo. No segundo tempo, a falta de criatividade das duas equipes foi ainda maior. Apesar de Matheus Anjos tentar de fora da área e agitar a torcida, o ABC não conseguiu mudar seu mau comportamento em campo. Assim como o América, que ainda ficou com 1 a menos depois da expulsão de Aleph e seguiu sem ameaçar seu adversário. Antes do apito final, Técio chutou de longe, mas o goleiro Simão defendeu tranquilamente. O primeiro Clássico Rei de 2023 não correspondeu às expectativas de ninguém. O 0-0 no placar representou o jogo xoxo e o baixo desempenho das duas equipes em campo. Apesar disso, Leandro Senna avaliou bem o jogo. Eu acredito que a equipe fez um bom jogo, né? Fez um jogo onde teve opções aí, principalmente agora no final, né? Com o próprio chute do Técio. Mas parabenizar meus jogadores, a minha equipe, pelo grande jogo que fez. Marchiori também analisou a partida.
equipe se portou bem, então tivemos um controle do jogo bom, é isso que eu analiso. E claro, como eles, eu também fico triste que nós queremos sempre ganhar, mas sabemos que do outro lado tem uma equipe qualificada e nós temos que ter essa evolução da equipe para chegarmos. Agora nós precisamos, num primeiro momento do estadual, o estadual são divididos por 3 fases, né? Então é a primeira que você precisa classificar para uma segunda e da segunda para uma terceira. Então nós temos que ir com calma, na verdade, porque ninguém constrói a casa pelo telhado, é sim pelo alicerce. Desapontada, a torcida deixou o Frasqueirão antes mesmo do apito final, com a certeza de que o primeiro Clássico Rei de 2023 não vai deixar boas memórias. Pois é, tá aí a história desse jogo, que não foi lá muito emocionante, mas já já a gente comenta sobre isso. Não sai daí que a gente vai pro intervalo e voltamos já. Já estamos de volta, né? Nosso intervalo foi bem rapidinho e antes dos meninos comentarem sobre o jogo, a gente vai conferir o que os técnicos falaram na coletiva pós-jogo. Não acho que clássico é uma equipe bem treinada, bem qualificada, então a gente não tem isso. Eu acho que faltou sim da minha equipe faltou nós termos essa felicidade, essa competência um pouco maior ali nessa definição, né? Para que nós pudéssemos ter transformado essas oportunidades, uma ou outra, em gol. E isso que eu acho que daí mudaria um pouco mais a situação. A gente vai controlando o jogo, né? A gente tinha a opção de Norberto ainda ali para uma escapada na segunda linha, né? E com a expulsão do Aleph, aí sim a gente deu, né, continuidade aí com o Técio. Claro que a gente, se tivesse com 11, ele entraria um pouquinho mais cedo, até pela questão da bola parada. Pois é, e aí meninos, o que é que faltou em ambos os times aí para chegar no gol? Querer vencer o jogo, Lúcia. Não, eu não tô nem brincando, mas assim, falando sério mesmo, acho que tanto o Marchiori como o Leandro Senna faltaram um pouco mais querer vencer esse jogo. Tanto o Leandro Senna quanto o Marchiori montaram sistemas defensivos muito sólidos para não tomar o gol. Se preocuparam muito mais em defender do que em atacar. A gente viu que tanto a equipe do ABC entrou com 3 zagueiros, como também a do América. Mas o América tem um ponto muito importante, que antes do jogo, no aquecimento, perdeu o Luiz Paulo. E aí o Leandro Senna teve que remontar toda essa equipe para enfrentar o ABC. A proposta dele é se defender e tentar neutralizar o ponto forte do ABC, que era com o Fábio Lima e também o Matheus Anjos, pelas pontas. E aí, quando você perde um Luiz Paulo, você tem que mudar toda a estratégia para enfrentar o BQ no Frasqueirão. E por conta disso, eu acho que quem sai no lucro com esse empate é o América. Porque fora de casa, ser um jogador que era ponto muito importante na estratégia, sem ele conseguiu também um empate fora de casa. Então, nesse balanço, esse primeiro Clássico Rei em 2023, eu acho que o América, pelo pouco conquistado fora de casa, com a torcida única, leva melhor sobre o ABC, com esse pontinho levado para a Arena das Dunas. Eu concordo muito com você, mas nesse ponto que a vontade de ganhar deu lugar ao medo de perder, né? Isso. As equipes já ficaram preocupados em se defender, já é apenas a segunda rodada do Campeonato Potiguar. Ninguém quis correr o risco, porque o campeonato vai ser até de um tiro curto e de volta. Vai ter o jogo da volta ainda América ABC daqui a poucos dias, vai acabar no comecinho de fevereiro. Essa primeira parte que o Marchiori falou, que o campeonato é dividido em 3. Tem essa fase de grupos agora, depois o quadrangular e aí sim, as semifinais e final do campeonato. Então tem que ir com calma. E o América foi muito disso. O que você falou, montou, preparou durante toda a semana um jeito para enfrentar o ABC, que era ter um Rômulo como zagueiro e o Luiz Paulo e o Norberto sendo esses alas, para parar realmente esse ataque do ABC, que pelos lados é muito forte. Tem Fábio Lima, o Matheus fazendo a dobradinha também no lado direito com o Felipe Garcia. E até o Rafael Luiz, que fez o jogo anterior, e ontem quem fez o papel foi o alemão. Só que acontece, o América perde o Luiz Paulo e a estratégia do Leandro é o quê? Não continuar com a linha de 5 lá atrás, que seria provavelmente o que ele ia fazer nessa partida. Ele coloca o Rômulo como lateral, o que ele vinha fazendo na Série D. E isso deixou o América pouco ofensivo, porque com a saída de Luiz, ele coloca Araújo para jogar no ataque. E Araújo entrou com a responsabilidade de ser esse cara para disputar a bola pelo alto, disputar uma primeira ou segunda bola para deixar o América mais perto do gol. Só que quando o América tinha essa bola, quando chutava, rifava e conseguia chegar perto do ataque, não refinava essa jogada, não chegava com perigo. E o ABC, que aí sim montou uma estratégia que defensiva, olhando nesse ponto, o Marchiori deu certo, que foi colocar 3 zagueiros. Valfrido entrou nessa
função de, sem a bola, ser um terceiro zagueiro e com a bola jogar de lateral, botou 3 jogadores para marcar o Wallace Pernambucano e matou o ataque do América. Defensivamente, o ABC foi bem, mas aí isso é um cobertor curto, né? Na hora que você vai pro ataque, essa alteração que você colocando o Valfrido lateral, colocou alguns jogadores em posições que não é dele. O Alemão, por exemplo, que é um lateral, teve que jogar no ataque de ponta. Você também colocou o Valfrido, o Wellington Reis, tá jogando mais à frente. Então o ABC faltou entrosamento nessa partida. O ABC que até teve mais volume de jogo na reta final do primeiro tempo e também no resto do jogo, mas não conseguia. Tinha dificuldade de passar por uma zaga americana que também jogou muita bola, a dupla Edson e Everton Senna jogando muito bem pelo segundo jogo consecutivo. Mas o que o Flávio Samuel pontuou e pontuou muito bem é sobre esse setor esquerdo do América com o Rômulo, né? Como o Rômulo é mais um zagueiro, não apoia tanto assim, uma válvula de escape do América é o Iago. E o Iago jogou sozinho todo o primeiro tempo. Não tinha ninguém ali perto dele. E não estava 100%. Isso mesmo. Então, não tem ninguém perto dele. Do outro lado, o Elvinho tinha toda hora o Norberto ali chegando com ele, fazendo uma dobradinha no ataque. Então, foi por ali que o América mais chegou no ataque. A gente viu nas imagens há pouco tempo que o Norberto chegava muito na linha de fundo, tentava o cruzamento, mas faltava alguém pisar na área para tentar finalizar com mais refino e tentar abrir o placar para o América. O América sai um pouquinho, perdendo por conta das lesões de jogadores. O América perde um Iago por lesão, um Aleph que foi expulso no jogo. Ainda tem o Luiz Paulo, que também não jogou essa partida como lateral esquerdo, e o Jean-Pierre, que está contundido e também não foi pelo Clássico Rei. Então são baixas muito sentidas pelo Leandro Senna para os próximos jogos. E se você joga pro lado do ABC, Lúcio, rapidão, o ABC também tinha esse problema, mas não por causa de lesões, mas por falta de ritmo de jogo. Jogadores como Paulinho e Maicon, que entraram no segundo tempo, e até o Richardson, que jogou no titular, porque o ABC tinha 8 jogadores que não foram registrados a tempo do jogo contra o Fosse Luz e só foram sair no bid na sexta-feira. Não tiveram prazo de treinamento. O Marchiori não tinha certeza que 8 jogadores iam estar disponíveis no jogo contra o América. Então ele teve essa dificuldade até de montar o elenco, montar o time do ABC para o Clássico Rei. E como você bem comentou, né, Vinícius, a questão de não ter alguém que, do lado do América, que chegasse lá na área e tentasse uma jogada, enfim, um gol, é a questão do Wallace Pernambucano, né, nesse caso, que foi muito bem marcado e, apesar dele ser um jogador bem inteligente, que a gente já conhece aí de muito tempo, não conseguiu criar justamente por essa defesa do ABC. Isso se dá muito por conta de como Leandro Senna e Marchiori armaram o time. Com 3 zagueiros, encaixotaram. Tanto o Felipe Garcia não conseguiu sair da defesa do América e o Wallace Pernambucano também não conseguiu sair da defesa do ABC. Sempre com 2 sobras. O Wallace pegar na bola, sempre tinha um Valfrido, um Afonso ou um Richardson perto dele, para ele não conseguir pensar esse jogo, organizar o América. E no América, se o Wallace vai bem, o América sempre vai melhor. Quando o Wallace está apagado, a gente reflete isso no América. O América não consegue criar, porque ele é o cara que tanto faz gol, mas também deixa o seu companheiro na cara do gol. O Wallace é um cara diferente nesse time do América. Já o Felipe Garcia, a gente viu marcando 2 gols contra o Fosse Luz, mas ele tinha mais liberdade. E nesse jogo, como eu falei, não conseguiu ter tanta liberdade assim. E também nem foi tão bem municiado. Nem o Matheus Anjos e também o Fábio Lima não conseguiram municiar tão bem o Felipe Garcia para ele fazer um golzinho nesse Clássico Rei. Um duelo entre Felipe Garcia e o Wallace Pernambucano, que eram os artilheiros nesse Campeonato Potiguar, que pararam, que não conseguiram aí vencer esses 3 zagueiros, tanto de ABC como de América. Agora, se faltou criatividade, né, por parte das duas equipes, o que não faltou, que a gente sabe muito bem que acontece em Clássico Rei, é a confusão, né, como você bem comentou, e quero que vocês falem mais sobre isso. Faz honras aí, meu narrador. Porque clássico é sempre um jogo à parte, como a gente fala, clássico é clássico e vice-versa. Isso mesmo. Mas os anos da flor da pele. Acontece isso, os jogadores sentem essa tensão do jogo. Tá até imagem, diferente a gente já viu imagens. algumas imagens E da aconteceu confusão. que o árbitro Tarcísio não teve uma das melhores tardes da vida dele, aplicando para parar o jogo, ele não dava cartões amarelos, dava para ter parado mais o jogo, e policiar mesmo os jogadores, você tem calma. Quando você tem um jogo desse, você precisa parar, mostrar o domínio da partida, tá com o árbitro. E ele não mostrou isso, deixou o jogo correr e deixou os ânimos se exaltarem ainda mais. Aí acaba na expulsão. Mas eu acho que o ponto importante aí é que tem um ponto do jogo que ele poderia ter expulsado o Aleph. Antes da expulsão do Aleph, o Aleph solta um pontapé no Felipe Garcia e aí faltou o pulso do Tarcísio em expulsar o Aleph e demonstrar que ali era o limite do jogo. O Aleph deu o pontapé, levou só o amarelo,
E aí o jogo descambou um pouco mais para violência, os jogadores começaram a entrar mais forte na partida. E aí eu coloco na conta do Tarcísio Flores, Flávio Samuel. E tem um que lance faltou do pulso Aleph, pra ele. Marcos, tem um lance do Aleph que ele faz uma falta em cima do Matheus Anjos ainda na primeira etapa, que era para cartão amarelo. Ali era para ter sido cartão amarelo e a expulsão ter sido no segundo lance que ele chuta. E se sai o amarelo naquele lance do primeiro tempo, que ele chega por trás no Matheus, estava de costa para marcação e o Aleph fez a falta, na cara do gol. Era para cartão. Talvez o Aleph não tivesse dado aquela chegada, O Matheus Anjos, não é isso? Não, a segunda que dá a confusão. Sim. O pontapé no Felipe Garcia, né? Isso, o pontapé não teria acontecido. O jogo teria se acalmado ali, os ânimos estavam muito aflorados, Isso. E ele demorou a dar esse primeiro cartão amarelo e deixou os jogadores crescerem pra cima dele. Segurou muito esse artifício que ele tinha pra parar o jogo e controlar ele cartão amarelo. Ele foi numa de deixar o jogo rolar e deixou demais. E aí o jogo descambou um pouquinho pra violência. Pois é, e quanto o Aleph faz falta no América? Muita. A gente viu que o Aleph tinha cartão amarelo e o Leandro Senna, ele não saca o Aleph. O Aleph é um segundo volante. E um segundo volante marca também bastante, né, Flávio Samuel? E quando você não saca o Aleph, você deixar ele à mercê de tomar um segundo amarelo e tomar o cartão vermelho. Isso que acontece. O Aleph leva um drible ali do Matheus Anjos. O Matheus Anjos ia sair cara a cara ali com os zagueiros da ABC, no mano a mano. E aí faz a falta, leva o segundo amarelo e é expulso. E eu coloco essa expulsão do Aleph na conta do Leandro Senna. Já pelo pontapé lá atrás, que ele começa a partir um pouco mais para violência, e também, como ele é o segundo volante, ele vai marcar. Então você poderia colocar um Juninho ali naquela função para ter um pouco mais de marcação no meio campo. Marcos, mas você já tinha o Rafinha, que tem essa cara de mais parecida com o Juninho, né? De mais pegada. De até quando tem a bola, o Rafinha tem essa dificuldade. Consegue um passe longo às vezes, mas tem essa dificuldade de fazer o jogo rodar mesmo, que seria a função do primeiro volante. E quem muitas vezes faz isso na América é o Aleph, de vir buscar. Então, no jogo que a América estava sem alternativa, assim, sair no meio de campo, também por conta da estratégia que o Leandro adotou no primeiro tempo, o Aleph era peça fundamental para isso, fazer a bola rolar no América. Então, você tirava ele, você tirava boa parte do meio do ataque da América, que já não era grande coisa, você ia matar por completo. Mas aí, Flávio Samuel, ele tinha a opção no banco de reservas. Se ele tira o Aleph naquela função, ele poderia colocar o Araújo para ser o segundo volante. Mas o Araújo não tem a mesma capacidade defensiva do Aleph e também não tem essa capacidade de construção. O Araújo é bem mais um elemento de surpresa na área, na minha concepção. Super entendo o Flávio Samuel, mas eu acho que o Araújo encaixaria ali. Um jogador que consegue também rodar essa bola e transitar entre o ataque e a defesa. E colocar um Teste, um Lucas Dias, eu acho que não mudaria drasticamente o que o América apresentou no jogo. Mas a gente escuta mais tamo junto. Ainda tem o Juninho para entrar ali para colocar dois jogadores. Sim, com mais contenção. Bom, né? Vamos aqui encerrar o assunto do Clássico Rei, porque parece que os ônibus já estão se exaltando também por aqui, né? Falta aqui o Tarcísio Flores aqui, falta a Lúcia Oliveira aqui para dar um amarelo para mim e para Flávio Samuel. Mas eu vou dar um amarelo agora, porque a gente vai comentar as expectativas. Eu quero saber de vocês as expectativas para a próxima rodada. Globo e ABC e América e Santa Cruz, não é isso? Assim, o ABC vai ter Copa do Nordeste no fim de semana. Sim. Então, acho que o Marchiori pode poupar os jogadores para o fim de semana e dar rodagem para quem está no banco de reservas. Acho isso muito importante para dar ritmo de jogo a Maicon Douglas, a Paulinho Mocelin. Então, vejo que o ABC pode sim poupar jogadores contra o Globo e mesmo assim conseguir os 3 pontos. E é muito favorito. Isso mesmo. Então, nesse confronto entre ABC e Globo, penso que o Marcelo vai poupar jogadores para dar minutagem, mas mesmo assim conseguindo a vitória. América e Santa Cruz, o América não tem competição no fim de semana, então acho que o América com os 11 iniciais é pleno favorito contra o Santa Cruz e deve conseguir os 3 pontos. Também acho que o ABC vai poupar esses jogadores, principalmente para essa rodagem. Precisa um Paulinho, que entrou até bem, mas parecia fora de ritmo, tanto ele quanto o Michael. Tem um Daniel volante para entrar também. Os zagueiros Valber e também o Jordan não estrearam. Então o ABC tem essa opção, tem essa gama de jogadores para testar. E esse jogo contra o Globo, que é uma equipe que não mostrou ser tão forte assim, que provavelmente não vai fazer jogo duro contra o ABC, isso é um grande jogo para testar mesmo. E acho que o ABC é favorito. Também acho que no confronto do América é favorito também em cima do Santa Cruz, um time jovem, um time perigoso. É um time rápido, a gente viu isso no jogo contra o Potiguar. É um time perigoso, mas mesmo assim, o América jogando na arena,
Tem desfalque? Tem, mas acho o América melhor do que a equipe do Santa Cruz. Mas eu quero ver o seguinte, eu quero ver o Leandro Senna testar nova opção. Porque a gente viu o América tem uma forma de jogar, que foi o que a gente viu contra o Moto, foi quando a gente viu contra o Potiguar, mas quando ele precisou variar contra o CSA e o ABC, ele não conseguiu. Ou pelo menos por causa da lesão do Luiz Paulo, a gente não conseguiu ver. A gente viu um América que jogou para não perder em 2 jogos. Então é o seguinte, eu quero ver o América nesse jogo contra o Santa Cruz, que vai ter alguns desfalques, um América remodelado e uma nova cara desse América para esse teste contra o Santa Cruz na quarta-feira. E só pontuar rapidinho, Lúcio, eu acho que Flávio Samuel fala muito bem sobre isso, porque o América trouxe jogadores e não testou. E eu acho que o momento para testar isso agora é nesse início de temporada. Mesmo não tropeçando aqui ou ali, pode recuperar na frente e mesmo assim conseguir a classificação. Bom, e agora eu quero saber de vocês os palpites, né? América e Santa Cruz, o que vocês acham? Acho que a América vence bem, 3-1 na Arena América. Você é econômico 2-0, mas eu também espero o placar elástico, mas vou 2-0 para ter os pés no chão. Confiança, né? Tudo bem. Globo e ABC. ABC 1-0. Lá no Barretão. ABC 1-0 contra o Globo no Barretão, com o time reserva deve vencer pelo placar mínimo. Acho que a ABC vai poupar jogadores, é muito favorito. Também vou dos pés no chão, por isso que eu vou dizer 4-0 ABC. Vai no chão 4-0. Pé no chão, Samuel. Tudo bem, né? E o duelo lá dos potiguares, né? Potiguar de Mossoró e Potiguar de Currais Novos. Clássico, viu? Clássico do interior aqui do nosso estado. Eu aposto num 3-2 Potiguar de Mossoró. O time tá montando uma equipe para a Série D, então eu acho que o Potiguar de Mossoró vence a equipe do Potiguar de Currais Novos nesse clássico ali do interior, Flávio Samuel. Eu acho que é o confronto mais equilibrado dessa terceira rodada, pelo que os dois times fizeram na pré-temporada e também mostraram nessas últimas 2 rodadas. O Potiguar perdeu para o América, mas até fez um jogo duro no primeiro tempo, aí no segundo sentiu realmente a diferença do elenco, da capacidade que o América podia fazer para o Potiguar. Ficou claro no segundo tempo, perdeu, mas venceu o Fosse Luz por 1-0. O Potiguar também teve dificuldade quando jogou fora de casa, quando jogou no Nogueirão, venceu por 4-1. Acho o Potiguar de Mossoró um pouco mais favorito pelo elenco que tem. Por isso, eu vou 1-0 pro Potiguar de Mossoró. E antes da gente encerrar, né, rapidinho, Força e Luz e Alecrim. 0-0, jogo chato, duas equipes que não apresentaram muito um bom futebol até aqui, então, jogo sem gols. 0-0, jogo bacana. Primeira vez que eles estão concordando nesse programa hoje. Sintonia, pelo amor de Deus. Nesse clima aqui maravilhoso que a gente vai encerrando, eu agradeço a você aí pela audiência. Obrigada, meninos, também pela companhia. Valeu, Lúcio Oliveira e também Flávio Samuel. E principalmente sempre aqui a nossa audiência qualificada no canal 5.1. Foi o convite, viu? Esse debate aqui vai estender um pouquinho para a Rádio Universitária, um pouquinho maior, com uma hora de duração às 8 da noite, viu, Lúcio Oliveira? Lá na 88,9 FM, né? Não vamos esquecer. Muito obrigada, meninas. E a gente volta na próxima segunda-feira às 5 da tarde. É isso, obrigada. Tchau.